Criar efeitos visuais atrativos em sites é uma excelente forma de melhorar a experiência do usuário. Neste vídeo, você aprenderá a construir um efeito de image hover usando HTML e CSS, onde as imagens aumentam de tamanho ao passar o mouse sobre elas. Vamos analisar o código em partes para entender suas estruturas e funcionamento. Não é necessário nenhum conhecimento de JavaScript para fazer este efeito. Então vamos ao código. Já estamos aqui no Visual Studio Code. Eu deixei as imagens que nós vamos utilizar no exemplo prontas aqui, são essas 5 imagens aqui. E vamos iniciar então a codificação. Vou criar meu arquivo index.html e vamos colocar aqui a estrutura inicial do meu documento. Então, aqui eu estou definindo o doctype HTML, que define o tipo do documento como sendo HTML5. Estou especificando que o idioma da página vai ser inglês, neste caso. Setando aqui o TF8 para garantir a compatibilidade com caracteres especiais. Também aqui esse viewport eu estou ajustando a escala da página. Estamos colocando o título de image hover e uma referência para o meu arquivo styles.css, que já podemos criar ele aqui também. Então é uma estrutura básica de HTML sem muito mistério. Então podemos fechar aqui o nosso body e fechar aqui também o HTML. Então agora o que nós temos que fazer é criar um container para que as imagens sejam colocadas. Então aqui no meu body eu estou criando uma div com a classe container para fazer o agrupamento então de todas as imagens. Cada imagem ela está aqui dentro de um div com a classe box, que será estilizado para o efeito hover. E aí nós temos a referência a cada uma das imagens que nós temos aqui no meu diretório images. Então a estrutura do HTML ela é bastante simples. Nós temos apenas essas imagens. Olhando aqui no HTML, as imagens elas estão todas em tamanho grande. Nós vamos ajustar o tamanho e aplicar o efeito de hover. Então voltando aqui no código, nós vamos trabalhar agora no nosso CSS. Inicialmente eu vou definir o meu fundo da página como sendo preta. Depois nós vamos configurar aqui o nosso container, essa classe que criamos. Vamos colocar o seguinte CSS. Eu vou estar então definindo o meu width como 90%, ou seja, o container ele vai ocupar 90% da largura da tela. Vamos mudar o display para flex, ou seja, aqui estamos ativando o flexbox para alinhar as imagens. E a direção que eu estou estabelecendo vai ser o row, ou seja, vai manter os elementos na horizontal. Vamos botar um padding de 20 pixels para adicionar um espaçamento interno. Uma margem de 100 pixels alto, ou seja, nós vamos estar centralizando o container na tela. E o Justify Content Center para garantir que os itens fiquem centralizados. As imagens ainda estão grandes, mas já estão um ao lado do outro por causa do flex. Então agora nós vamos estilizar a caixa das imagens. Como vimos aqui no HTML, nós temos cada imagem está dentro dessa div class box. Então vamos criar esse estilo. Eu vou definir um tamanho fixo para cada imagem, neste caso aqui escolhi 250 pixels. A margem eu estou adicionando um espaçamento entre as imagens de 0 e 10 pixels. E vamos colocar uma sombra branca ao redor das imagens, utilizando então o box shadow com esses valores. E vamos criar a transição, que vai ser de 1 segundo, para então ter uma transição suave ao efeito hover. Nós ainda temos que fazer alguns ajustes nas imagens. Então, para cada imagem aqui dentro da minha box, eu vou fazer o seguinte CSS. Dizer aqui então que eu quero remover os espaçamentos indesejados, colocando o display block. A imagem então ela vai ocupar 100% de toda a largura do meu box. E vamos colocar uma borda arredondada de 5 pixels. Então, com isso nós já temos aqui mais próximo do que queremos fazer. Então tenho uma leve sombra, os cantos arredondados e as imagens ocupando exatamente o espaço todo da minha box. Eu defini de 250 pixels para cada uma delas. Então o que falta fazer agora é aplicar o efeito hover. Para isso então nós vamos aplicar ele diretamente no box quando o mouse passa por cima. Nós fazemos isso então da seguinte forma, utilizando o CSS. Eu coloco o nome da minha classe, hover. E aqui eu estou escolhendo então fazer uma transformação do tipo scale para 1.3, ou seja, ao passar o mouse sobre a minha box, a imagem ela vai aumentar 30% do seu tamanho original. E eu apenas coloquei esse index igual a 2 para garantir que a imagem ampliada ela fique sempre sobre as outras, então para que tenha o efeito correto. Então vamos salvar aqui
Com isso nós temos o nosso efeito hover, implementado aqui de maneira bastante simples, utilizando apenas CSS, não precisamos utilizar nada de JavaScript, apenas um HTML simples e um CSS. Então o CSS ele permite transições suaves e responsivas, melhorando a interação do usuário com a página. Esse efeito então nós podemos utilizar em galerias de imagens, portfólios e qualquer outro projeto web que precise de destaque visual. Então agora é sua vez, experimente modificar o código, ajustar os tamanhos e sombras, colocar mais imagens e veja como pequenas mudanças podem criar efeitos incríveis. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe o like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima!